Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Nós tivemos algumas interrupções em razão da situação política do nosso país e tudo que aconteceu. Eu resolvi gravar vídeos que viessem de encontro com essa necessidade presente. E eu tenho absoluta certeza que você ainda deve estar aflito, confuso e temeroso com tudo que está acontecendo e com aquilo que ainda vai acontecer. Mas eu gostaria de, antes de entrar nas bem-aventuranças, de falar duas coisas. Primeiro, fique em paz. Está tudo no controle de Deus e nada fugiu ou fugirá do seu controle, ok? Os olhos dele estão voltados para a igreja, para mim e para você, e o cuidado dele repousa sobre nós. De modo que o resultado dessas eleições, de alguma forma que às vezes não sabemos ou percebemos, vai trabalhar para o nosso bem. E o Senhor, que é o nosso Deus e nosso Pai, não nos desamparará nesse momento difícil ou em tantos outros piores que vierem. A segunda coisa é que eu gravarei mais vídeos com relação ao momento que estamos passando, para consolar, para confortar você. O que você não pode é se desesperar. O que você não pode é, em uma demonstração de incredulidade, falta de fé, ter atitudes inconsequentes. Confie, meu irmão. Em 2000 anos da história, governos vieram e foram, melhores e piores que esse. E a igreja sempre permaneceu e permanecerá até o fim dessa presente era. Vamos continuar então com a nossa série das bem-aventuranças. Vamos agora para a sexta bem-aventurança. Até aqui nós estivemos tratando de 5 bem-aventuranças. E nesse dia eu quero tratar aquela que está em Mateus capítulo 5, no verso 8. São os limpos ou os puros de coração. Diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Essa é uma das mais gloriosas bem-aventuranças e particularmente a que eu mais gosto e a que mais falou comigo em toda a minha vida. O que significa ser puro ou limpo de coração? Primeiro, Jesus fala que a marca de um cristão, a característica de um cristão verdadeiro é a pureza, é a limpeza. Que tipo de pureza é essa? Jesus discrimina claramente, é a pureza de coração, a pureza do interior. Quando falamos de coração, estamos falando do nosso íntimo, do nosso interior, ou avançando um pouquinho mais, da totalidade do nosso ser, pensamentos, vontades, sentimentos. Jesus, ele quer deixar isso claro porque nos tempos que foi proferido esse sermão, no primeiro século, e era um contexto bem judaico, a purificação ou a pureza era muito mais exterior, principalmente aquela dos líderes religiosos, como os fariseus. Jesus os repreende dizendo: fariseu hipócrita, limpa o interior do prato e do copo primeiro, porque se preocupais com o exterior, a aparência, a piedade externa, a limpeza externa, os rituais de purificação cerimoniais, que eram só externos. Ou seja, o Senhor diz que no tocante aos cristãos, a pureza, ou a transformação, ou a mudança, a piedade, ela é, em primeiro momento, e mais importante, no interior, de dentro, para depois se manifestar fora. Agora vamos entender um pouco mais o que é essa pureza. Fala de santificação? Fala de separação do pecado e do mundo? Fala de purificação da imundícia, dos ídolos? Mas ela tem um sentido um pouco maior. Lembrando que eu estou aqui traçando a característica do salvo, do verdadeiro crente. E para me ajudar, eu vou aqui usar o livro que eu escrevi sobre as bem-aventuranças. E se você quiser adquirir, está na descrição deste vídeo.
ele vai me ajudar com detalhes para você entender o que é essa bem-aventurança. Bom, para a palavra pureza aqui, bem-aventurados puros, o termo grego utilizado é kataros, que significa, genericamente, purificar e limpar. Essa mesma palavra kataros era utilizada em relação ao processo de purificar o ouro. Lembra do ouro, quando é extraído da natureza, ele vem bruto. E ele passa por um processo de purificação, é submetido a uma alta temperatura no fogo. Por quê? Porque ao ser extraído da natureza, ele vem contaminado com metais que vêm colados, impregnados dele. Então ele é submetido ao fogo para que esses metais se separem, saiam dele. Então se torne um ouro puro, um ouro 18, um ouro 24 quilates. A palavra kataros também era utilizada em outros sentidos. O termo era usado para designar quando uma roupa suja havia sido lavada. O tecido estava contaminado, por exemplo, repleto de sujeira. Porém, quando submetido ao processo de lavagem, purificação, todos os resíduos que sujavam o tecido eram retirados, deixando assim o tecido limpo. Por fim, o termo grego também era utilizado para classificar um exército escolhido, ou seja, purificado, do qual havia sido separados soldados que não tinham capacidade de lutar, por serem medrosos, titubeantes ou descontentes, por exemplo. Então se separava esses soldados fracos para deixar um grupo homogêneo, pronto para a batalha, puro. Então, nós estamos entendendo aqui o que Jesus quer ensinar com essa bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm o coração livre dos metais, livre dos ídolos, que não têm lealdades competindo. O Senhor Jesus está ensinando que um homem, quando está no mundo, ele tem o coração cheio de ídolos, cheio de lealdades competindo, disputando, cheio de preferências, gostos, prazeres, cheio de objetos de adoração e de satisfação, de modo que ele divide essa adoração, ele divide essas preferências, ele divide a sua atenção com esses ídolos, com esses objetos, de forma que ele dá uma atenção dividida. Quando há conversão, esses ídolos, esses metais, esses objetos são retirados e a adoração, o gosto, a preferência convergem em uma única pessoa, em uma única causa, no Senhor Jesus Cristo. Pureza de coração fala daqueles que prestam a Deus uma adoração singela, específica, objetiva, exclusiva. João Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Com a conversão, esses ídolos, metais, são retirados. Aquilo que mescla, mistura, que divide. E a adoração se concentra apenas no Senhor. Esse é o puro de coração, que não divide a adoração do Senhor com ídolos, com metais, com objetos. Aquele que tudo que havia nele foi destituído, foi retirado, foi removido. É aquilo que o salmista diz no Salmo 73. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Esse é o puro, meu irmão. Eu quero perguntar para você, isso aconteceu com você? Você que veio carregado de ídolos, de lealdades competindo, de disputas para quem ocupava o primeiro lugar do seu coração. Se os seus objetos de devoção, de prazer, de atenção eram divididos em vários grupos, depois da conversão se concentrou apenas no Senhor,
de forma que o seu coração tem espaço apenas para o Senhor e o local que é do Senhor não é dividido com mais ninguém, e você de maneira pura, ingênua, sincera, é todo do Senhor e Ele é todo seu, ou seu coração ainda entra em disputas, ou o Senhor tem que dividir o espaço que é dele com ídolos, pessoas, objetos, coisas. Reflita nisso, pense nisso. E Ele carrega consigo a maior promessa da Bíblia para mim, depois da vida eterna. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Haveria promessa mais elevada que essa? Ver a Deus? Haveria coisa mais profunda que isso? É óbvio que Jesus não está falando de ver com olhos nus, não é isso. Mas ver com os olhos da fé fala de ter uma experiência profunda com Deus, de conhecê-lo no seu íntimo. Bem-aventurados os que não dividem a adoração a Deus com mais ninguém. Estes o conhecerão profundamente. Esse os verão, terão uma experiência, um encontro com Ele. Terão o maior tesouro que um homem pode ter no céu, na terra ou debaixo da terra. A intimidade com o Senhor, com o Salvador. Eu espero que assim como eu, você esteja faminto, você esteja desesperado para o cumprimento dessa promessa. Não para essa questão de presidência da República, sucesso material, financeiro, sexo, sei lá o quê. Para um crente, isso não significa nada comparado ao tesouro de conhecer a Deus. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí, é muito importante. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. E se você quiser saber mais dessa bem-aventurança, aqui está o livro O Perfil do Verdadeiro Cristão, na descrição desse vídeo para você adquirir. Um forte abraço, Deus te abençoe.